coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Louvado seja Deus. Tem como a epígrafe dizendo: os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. Louvado seja Deus. Josué capítulo 9. Josué fica antes do livro de Juízes, Ruth antes de Samuel. Louvado seja Deus. Vou dar início lendo a palavra nesta noite. Louvado seja o santo nome do Senhor. Depois de Número, Deuteronômimos, é o 6º livro da Bíblia. Josué. Louvado seja Deus. Leamos. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhes disseram a ele e aos homens de Israel: vimos numa terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitai no meio de nós, como, pois, fareis concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós? E de onde vindes? E lhes responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da linha de Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão no dia em que saímos para via vós, e ele aqui agora já seco e bolorento. E esses odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos. E estes nossos vestidos, nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens tomaram de sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez o concerto com eles, que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e as suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Kiriat Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe jejuaram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes.
Isto, porém, lhe faremos, dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes tenho jurado. E, amém? Amém. Somente até aí. Louvado seja Deus. Irmãos, poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tem um pouquinho de som para mim? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Irmãos, glórias a Deus. Neste momento, antes de trazer a mensagem, vou fazer oração especial por cada irmão que nessa noite, irmão, veio à casa do Senhor buscar a presença de Deus e adorar o nome do Senhor. Então, nesse momento, aleluia, curve sua cabeça em nome do Senhor. Querido e majestoso Deus, nesta noite, Senhor, já ouvimos, ó Pai, amado e querido Deus, Senhor, hinos maravilhosos da Tua parte. Deus amado, Senhor da glória, testemunhos também, Senhor, ouvimos testemunho no qual o Senhor fez grande livramento, Senhor, na vida de cada um dos Teus servos. Senhor, mas neste momento também, iremos colocar diante de Ti, Deus, a Tua palavra. Essa palavra, Senhor, que nos diz, Senhor, que é como o martelo que esmiuça a penha. Por isso, Senhor da glória, fale fortemente aos nossos corações. Trabalha, Deus, em nossas mentes, Senhor, de uma forma especial. Abre, Senhor, nosso intelecto, para que possamos trazer aquilo que vem do cima, aquilo que vem do alto, Senhor. Aquilo que fortalece o Teu povo e a Tua igreja. Por isso, Pai, eu já quero Te louvar em nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Quem pode dizer amém? Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, antes de ir ao trabalho hoje à tarde, a minha esposa diz, hoje à noite vai trazer a mensagem da palavra de Deus. E ali, irmãos, eu disse, tudo bem, amém. E saí para o trabalho, mas a caminho do trabalho eu já fui conversando com o Senhor. Senhor, dá-me uma palavra. Mas uma palavra, Senhor, que fale à sua igreja, ao seu povo precisa ouvir a sua voz. E o Senhor colocou no meu coração Josué 9. Depois dos irmãos, com calma, com carinho em casa, vão estudar com mais detalhe e vão se aprofundar mais ainda. Mas, irmãos, o que me chama a atenção, e eu quero trazer já para a igreja, é isso aí, irmãos. Que antes que nós venhamos a tomar, irmãos, qualquer atitude, qualquer coisa que venhamos a tomar, irmãos, em nossas vidas, precisamos, antes de tudo, falarmos com o Senhor. Não podemos, irmãos, fazer nada precipitado. Guarde isso no seu coração e na sua mente que eu estou dizendo para você. Não faça nada de uma forma precipitada. Antes de você tomar uma atitude, seja ela qual for, que você vê que vai mudar a sua vida, converse com Deus. É como a irmã acabou de ler há poucos instantes. Vai para o quarto, conversa com o Senhor e diga, Senhor, o que eu tenho que fazer? Deus, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Diga para mim, Senhor, o que eu tenho que fazer. Me esclarece, Deus. Fala comigo, Senhor. Eu não quero falar de mim mesmo ou fazer algo de mim mesmo. Não, Senhor, eu quero que o Senhor vá na frente. Eu quero que o Senhor faça. E aqui, irmão, nós estamos falando, não é de um líder qualquer. Nós estamos falando, irmãos, de Josué. Aquele homem, irmão, que era preparado para a guerra. Falando sobre guerra é interessante, né? Quando Deus ele enviava as pessoas do seu exército, ele falava, não pode sobrar ninguém. Então a espada comia solta mesmo. A espada comia solta, não sobrava ninguém. E os gibeonitas, irmãos, se você ver mais tarde, foi um dos povos que também escravizou Israel. Quando Deus, irmãos, ele dá ordem é porque ele sabe o que ele está fazendo. E me fez lembrar, irmãos, enquanto eu estava meditando no Senhor, eu não lembro bem o nome dele todo, mas parece que o nome dele, se eu não me engano, era Harris Thomas. Era um soldado, irmãos, inglês, que foi combater na Primeira Guerra Mundial. E ele estava combatendo, irmão, contra o exército nazista, o exército alemão. Ele estava combatendo com o exército alemão.
E esse homem, irmão, esse soldado se deparou com um soldado alemão. E esse soldado alemão estava ferido. E ele apontou a arma, e dentro do coração dele veio aquele remorso. E ele disse: esse soldado já está ferido, não vou atirar nele, não vou matar ele. Moral da história: aquele homem que ele poupou a vida, 15 anos depois, tornou-se, irmãos, primeiro-ministro lá da Alemanha. E foi através dele que surgiu a Segunda Guerra Mundial. E mais de 6 milhões de pessoas foram mortas naquela guerra. Aliás, 6 milhões só foi de judeus. Foi muito mais do que isso. Às vezes, irmãos, aquela atitude que você vai tomar, que você pensa que é certa, está totalmente fora dos planos de Deus. É por isso, irmãos, que antes de qualquer atitude, antes de qualquer coisa, irmãos, precisamos ver se é da vontade de Deus. Aquilo que eu vou fazer está dentro da vontade de Deus. Se não estiver dentro da vontade de Deus, irmãos, eu não posso, irmãos, compactuar com aquilo que não está da vontade do Senhor. E, às vezes, irmãos, a humanidade, o mundo em si, ele paga as consequências pelas suas escolhas. Aí eu vejo, irmãos, vejo o mundo. As pessoas que não têm o conhecimento da palavra, pessoas, irmãos, que não têm o conhecimento da Bíblia, que não se aprofundam na Bíblia, e de repente toma aquele destino totalmente distante, aquele destino que não vai de encontro com a palavra, aliás, vai de encontro com a palavra de Deus. Mas das pessoas que não têm o conhecimento da palavra, nós podemos até entender. Eu estava assistindo e ouvindo um filósofo, é brasileiro ele, e ele questionando Deus, e dizendo: Deus não existe. Não existe Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Eu vou fazer, irmãos, um dia, como fizeram com um dos maiores cientistas, um dos mais intelectuais que já passou em nosso tempo. E ele disse: verdadeiramente Deus existe. Aliás, verdadeiramente Deus não existe. Está na escuridão do coração daqueles que pensam que Ele existe. Irmãos, anos depois, irmãos, um grande homem de Deus, um inglês, ele disse, rebatendo aquela palavra dele, disse: verdadeiramente, só não conhece Deus quem está na escuridão. Só não conhece Deus quem está na escuridão. Então, irmãos, é inadmissível, é inaceitável que um homem de Deus, que uma mulher de Deus, irmãos, esteja cocheando em dois pensamentos. Mas, irmãos, nós precisamos levantar essa bandeira. A bandeira, irmãos, da palavra de Deus. E vivermos segundo a palavra do Senhor. Examinarmos as Escrituras. Colocarmos ela dentro dos nossos corações. E vivermos uma vida, irmãos, para o Senhor. Para não tomarmos, irmãos, o mesmo erro e a mesma atitude de Josué. Como eu disse a princípio, não era um homem qualquer, irmão, mas era um homem que conhecia Deus. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Inclusive o próprio Deus disse: aonde tu pisares os pés, eu estarei contigo. Foi Deus que falou com ele. Ele temeu, irmãos, em receber a responsabilidade, aleluia, de liderar aquele povo. Pois quem liderava aquele povo, irmãos, era Moisés. E ele sentiu o peso, irmão, daquela responsabilidade. Ele sabia que aquela responsabilidade não era pequena, mas era imensa. Mas Deus disse: não tema, Josué, eu estarei contigo. Eu serei contigo. Aleluia. É somente você observar o quê? A minha palavra. E nós observamos aqui, irmãos, que todas as vezes, irmãos, que a palavra de Deus, irmãos, ela não foi obedecida, o povo de Deus sofreu. Você observa, irmãos, que quando o Senhor pediu para invadir aquela cidade chamada Ai, aquela cidade pequena, e de repente, irmãos, aquele povo
perdeu a batalha, saiu em retirada. Por quê? Porque dentro, irmãos, aleluia, da tribo de Israel tinha alguém com algo escondido que não poderia estar naquele local. E todo Israel pagou pela consequência. E às vezes, irmãos, nós também podemos pagar as consequências dos erros dos outros. Só que tem uma coisa. Eu estou falando hoje para a igreja do Senhor, o povo de Deus. E eu quero dizer, igreja do Senhor, pode vir o que vier, pode vir a luta que for, pode vir a batalha que vier, mas você precisa estar enquadrado dentro da palavra, viver segundo a palavra, para de repente, irmãos, alguém não venha diante de ti e você tem que negar ao Senhor, negar a palavra. Porque eu estou orando ao Senhor, irmãos, que logo que eu aceitei Jesus como meu Salvador, aleluia, logo, existia, irmãos, uma dupla bem famosa que fazia muito sucesso naquela época, que eram os Canarinhos de Cristo, não sei se os irmãos lembram. Poucos aqui talvez já ouviram falar dos Canarinhos de Cristo, mas era muito famoso naquela época, irmão. E lembro-me que eles estavam louvando, irmãos, em um congresso, parece lá no Amazônia. Ou foi no Mato Grosso, não me lembro agora. Ou foi no Amazônia ou foi no Mato Grosso, eles estavam louvando. E surgiu uma profecia, eu ainda novo convertido. E na profecia, irmãos, o profeta falava essa seguinte frase: prepara-te, ó Brasil, prepara-te, ó nação brasileira, porque virá uma grande perseguição sobre a igreja do Senhor. Irmãos, e os tempos foram passando. Os tempos foram passando. E eu vi, irmãos, a igreja sendo perseguida em todas as partes do mundo. Na África, eu vi a igreja sendo tocada a fogo. Eu vi, irmãos, em países aqui vizinhos, as igrejas sendo invadidas e tocando fogo. Eu vi, irmãos, em várias partes do mundo, a igreja sendo massacrada. E eu pensando, Senhor, será que o Senhor, naquele dia que o Senhor usou aquele profeta, será que aquele profeta estava falando dele mesmo? Nós estudamos sobre isso ontem, não foi? Ontem, Marcos. Será que aquele profeta não estava falando dele mesmo? Mas eu quero dizer, irmãos, como o Senhor falou com Pedro e mandou ele preparar sua capa, aleluia, porque ele ia passar por um momento difícil. Eu quero trazer para a igreja aqui do lotamento São João, e eu vou estender para toda a igreja do Brasil. Prepare-se, vamos ser fortes, vamos ser valentes, porque o inimigo, irmãos, é astuto. Ele chega de mansinho e começa a enganar. Engana para lá, engana para cá. A Bíblia diz que Satanás é o quê? É o pai da mentira. E o que é que a Bíblia também diz? Enganarão a muitos. E às vezes, irmãos, até dentro da igreja. Às vezes, irmãos, o pastor está pregando, o pastor está ensinando, mas as mentes às vezes estão tão cotolizadas, irmão, está tão fora do contexto, que acha que aquilo é que nada é conversa. O pastor não sabe o que está dizendo, não. E às vezes faz aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, que desonra os princípios bíblicos. E às vezes na maior não está nem aí. Mas eu quero dizer, irmãos, que quando nós ferimos os princípios bíblicos, os irmãos lembram daquela lança que cravaram no Senhor? Quando nós ferimos os princípios bíblicos, nós estamos cravando aquela lança também no Senhor. Então, irmãos, aleluia, Josué, irmãos, não poderia agir daquela forma. Mas Josué tinha, irmãos, que dobrar os seus joelhos, conversar com Deus e dizer: Senhor, Senhor, me esclarece. Senhor, me mostra se realmente esse povo vem de um local distante, ele vem realmente dessa terra distante. Mas, irmãos, observaram que com poucas palavras, com poucas lábias, aquele homem, irmãos, inteligente, sábio, homem de guerra, foi enganado
pelos gibeonitas. Caíram na lábia dos gibeonitas, com aquelas palavras de local distante, ouvindo de distante. Eu trouxe, aleluia, vinho novo, agora está velho, pão novo, agora está velho. E os velhos princípios, irmãos, errôneos, fora do contexto, às vezes, irmãos, dentro da igreja, e muitos não se despertam. Mas eu quero dizer, lembrar mais uma vez, da Rádio Liberdade, que tem uma frase que muito me chamava a atenção, que dizia mais ou menos assim: desperta Brasil, Brasil. Então precisamos, irmãos, estar com os nossos ouvidos, irmãos, atentos à voz de Deus. Precisamos, irmãos, estar com as nossas vidas enquadradas dentro da palavra. Vivermos segundo a palavra, irmãos, e buscarmos a presença do Deus de uma forma constante. Aleluia. Talvez muitos aqui não saibam, mas a igreja de Deus, lá na Macedônia, ela passou 300 anos escondido dentro de cavernas. Lá na Capadócia. Procure saber e estudar sobre a Capadócia. Você sabe que é 300 anos dentro de um buraco? A igreja sobreviveu 300 anos dentro de um buraco, dentro de caverna, que era centenas de buracos de caverna. 300 anos. Aleluia. E se hoje nós temos esse exemplar, é porque eles, irmãos, guardaram esse exemplar. E mais ainda, é por isso que eu digo, irmãos, princípios não se vendem. Princípios, irmãos, não se negocia. Nós temos os nossos princípios, nosso princípio é a palavra. Vamos ver sobre a palavra. Aleluia. Um povo, irmãos, da tribo de Israel, já no primeiro século, eles perceberam que a igreja do Senhor estava, irmãos, indo para um caminho adverso à palavra. Os essênios, eles perceberam, irmãos, que a igreja estava se envolvendo com coisas que não era para se envolver. O que eles fizeram, irmãos? Eles foram radicais. Eles se afastaram, irmãos, foram viver em cavernas. E veio, irmãos, o segundo século. E começou uma grande perseguição. A igreja, irmãos, começou a ser perseguida. Muitos sendo mortos. Até um dia chegar Constantino no poder. Disse, não vou perseguir não. Realmente não perseguiu. Não perseguiu. Mas, irmãos, começou a incorporar coisas na igreja que estava fora do contexto. E os irmãos, achando que aquilo era normal, começaram a... Não é normal, é normal. Irmãos, o normal para o mundo é anormal para mim e para você. O homem de Deus e a mulher de Deus, irmãos, anda na contramão do mundo. Cuidado com os valores que o mundo oferece. Cuidado com os prazeres que o mundo oferece. Cuidado, irmãos, com esses doces que o mundo oferece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ia falar de uma figura aqui que é bem importante na mídia, mas eu não vou falar não. Glórias a Deus. Eu sei porque eu não vou falar. Mas quem sabe um dia eu não vou falar com os irmãos. Mas é uma cantora que faz sucesso no mundo todo. E a letra dela, irmão, é 0,0. Pode mostrar uma ideia de como a mente das pessoas, a mente da sociedade está totalmente desvinculado da palavra de Deus. Por isso, irmãos, que Josué, aquele homem de Deus, irmãos, ele precisava, irmão. Ele era um líder. O líder, irmãos, ele tem que pensar diferente. Ele é o líder que está tomando conta de tudo. Ele é o líder. Ele não pode compactuar com o erro dos outros.
O líder, irmãos, não pode achar o erro bonito e bater palma. O líder tem que se tomar uma posição, irmão, de liderança. E dizer: o caminho é aqui, o caminho é esse. E se você não for por esse caminho, você está indo para a porta larga. Era o que Josué tinha que fazer. Realmente vocês vieram de uma terra longínqua, pronto, fica aqui, vão descansar, tome sua água aqui, eu agora ali vou para a tenda. Eu vou para a tenda e vou conversar com Deus Todo-Poderoso. E eu garanto aos irmãos aqui, em nome do Senhor, se ele tivesse conversado com Deus, irmãos, nada daquilo tinha acontecido. Ainda jurou pelo nome do Senhor. E quantas vezes, irmãos, nós, talvez por descuido, ou talvez, irmão, sei lá, por inocência, não sei explicar, nós também estamos blasfemando, irmão, falando mal do nome do Senhor. Falando sobre o nome do Senhor, nós aqui do Brasil somos diferentes da nação de Israel. Porque, irmãos, um certo dia, Moisés foi escrever lá na tábua dos 10 mandamentos e escreveu assim: não tomai o nome do Senhor, santo nome, em vão. Os irmãos sabem o que aconteceu a partir daí, em que Moisés escreveu? A partir daquele momento, ficou proibido de se usar o nome Deus. O povo de Israel, irmãos, eles não usam o nome Deus de qualquer maneira. Mas nós aqui no Brasil somos diferentes, não é? É Deus para lá, Deus para cá, Deus, 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 Senhor, Jesus. E nós sempre falamos o nome de Deus. Não estou dizendo aqui, irmãos, que é errado. Mas eles não usam pelo temor que eles têm ao Senhor. Que eles acham, se ele ficar falando o nome de Deus em todos os momentos, eles estão tomando o nome de Deus em vão, por isso que eles não falam. E nós, como igreja do Senhor, precisamos tomar cuidado como usamos o nome do Senhor. Aonde nós estivermos, no trabalho, na escola, ou no colégio, ou na faculdade, aonde estivermos, precisamos saber que nós temos um nome a zelar. E esse nome a zelar é o nome do Deus Todo-Poderoso. Aquele irmão que criou os céus e a terra. Aquele que manda em nossas vidas. Aquele que manda em cada um de nós. Então não podemos tomar o nome de Deus em vão, temos que tomar cuidado. Eu disse uma vez aqui, e algumas vezes eu falei, que às vezes, irmãos, tem pregador que às vezes está pregando. Eu não sei se os irmãos já viram, mas eu já vi muitas e muitas vezes. Eu já vi até pregador dar tapa e quebrar o púlpito, que era de vidro. Pá, o vidro quebrou. Não sei o que é. Para tudo. Mas uma coisa, irmãos, que nós temos que tomar cuidado, é quando às vezes estamos ministrando a palavra, e a Bíblia está aqui, e você bate com força. Pá! Aí você pode dizer: mas, meu pastor, meu dirigente, é só um livro. Engana-se quem chama a Bíblia de um livro. E ainda tem deles um livro como outro qualquer. Engana-se totalmente. Bíblia vem do latim biblion, que significa biblioteca. Aqui não é um livro, aqui é uma biblioteca. Em que está escrito, aleluia, a vida. Em que está escrito, aleluia, a paz. Em que está escrito o amor. Em que está escrito a obediência. Em que está escrito, irmãos, os nossos conceitos de homem de Deus e mulher de Deus cristã. Então, a Bíblia tem que ser amada. A Bíblia não pode, aleluia, ser tratada de qualquer maneira. Irmãos, uma coisa que eu fazia muito, eu riscava muito a Bíblia. Se você vir hoje na minha Bíblia, você não vê um risco na minha Bíblia.
só vê na conta capa aqui que eu boto, né, os meus nomes na conta capa. No nome eu boto, na conta capa. Ela tá meio velhinha, mas eu já colei ela umas 2 vezes, porque eu tenho um carinho por ela. Que a Bíblia diz tudo, eu tenho um carinho. Certo? Mas eu só tenho o nome agora, só escrevo na conta capa. Mas quantas e quantas vezes, irmão, vou falar por mim mesmo. Eu gostava muito de fazer estudo, aí eu ficava riscando a Bíblia. Mas a Bíblia não é para ser riscada. Não risque a Bíblia. Você viu um versículo, você gostou do versículo, você analisou o versículo, passa para o caderno. Oh, que versículo bonito. Como eu gostei. Eita, aí passa para o caderno. Não risque a Bíblia. O judeu, se ele estiver com a Bíblia, olha como os judeus andam com a Bíblia. Olha a forma que os judeus andam com a Bíblia. Olha como nós andamos. A diferença. Nós e os judeus é diferente. E se cair no chão, misericórdia. Ele passa o dia todo pedindo perdão. Mas nós caímos no chão, pega aí, tanto faz. Ou talvez o irmão está orando, a irmã está orando, você chega no banco. Cuidado. Às vezes você bota aqui no chão e senta em cima. Graças a Deus que no loteamento São João não tem. Graças a Deus. Não tem, graças a Deus. Mas bota no chão e senta em cima da Bíblia. Ou bota no chão. Os irmãos já viram botando a Bíblia no chão? Nunca viram. Eu não boto a Bíblia no chão. Temos que ter reverência, irmão. E Josué, irmão, pecou caro. Pecou, não, desculpe. Pecou também, mas pagou caro pela sua desobediência. Então, se você, irmão, ainda que você tenha boas intenções, eu tenho uma boa intenção, mas estiver fora da palavra, você pode pagar uma consequência caríssima. Então, cuidado. Seja servo em todos os momentos. Não deixe, irmãos, que essas coisas do mundo venham influenciar a sua mente e o seu coração. Lembre-se que você tem um Deus que está olhando para mim e olhando para você. E Ele vai requerer de mim e de você aquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Amém? E as horas já foram, viu, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Lembrando, irmãos, que amanhã, pela manhã, nós temos consagração das 8 às 9. Círculo de oração das 2 às 4. E domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical. Lembrando, mais uma vez para os irmãos aqui, que a nossa Santa Ceia será no segundo domingo, amém? A nossa Santa Ceia será no segundo domingo. Vamos fazer essa oração agradecendo a Deus em nome do Senhor. É o Senhor mesmo que eu vou chamar para orar, meu irmão, é o Senhor mesmo. Tem alguém, né? Pode vir abençoado. Tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus como Salvador? Jesus está te chamando. Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor? Jesus te chama. Aleluia. Tem alguém nesta noite? Jesus te chama. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus te chama nesta noite. Um dia, aleluia, eu estava ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Ouvindo a palavra do Senhor. Pode vir, Gracilano. Ouvindo a palavra do Senhor. E Deus falou fortemente ao meu coração. E ali, irmãos, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Irmãos, e uma coisa, irmãos, eu me arrependi. É não ter aceitado Jesus antes. Quanto tempo perdido. Quantas coisas, tantas caminhadas jogadas fora. Porque no momento, irmãos, que eu encontrei a paz, a luz que é Jesus, o meu coração se encheu de gozo, de alegria. Irmãos, o meu coração se renovou. Aleluia. E a partir daquele momento, irmãos, eu passei a sentir o gozo, a esperança do Espírito Santo na minha vida. Isso sim é que é maravilhoso. O mundo oferece prazeres mudando que levam ao inferno. Mas, irmão, Jesus nos leva para o céu. Você quer ir para o céu? O caminho do céu é Jesus. Somente Jesus leva o homem ao céu. Tem alguém? Se tem alguém, levanta a mão e nós iremos orar por você. Glórias a Deus. Ela já tinha aceitado, já não foi não? Ela já tinha aceitado, já? Ela levantou a mão, já tinha aceitado. Tem mais alguém?
Vamos orar com o nosso irmão Graciliano. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Rapidamente, eu quero pedir para a igreja que orem pela irmã Luzia, que se encontra enferma. Quem puder visitar ela, vá lá também. Maravilhoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo dia de vida. Somos gratos a Ti, ó Pai, por ter chegado até aqui o templo, ó Pai, para nos ouvir a Tua palavra. Nos ajude a mim, nos ajude a cada um de nós, que sejamos ouvintes e praticantes da Tua palavra. Em nome de Ti, ó Deus, e do Teu Filho Jesus Cristo, pedimos e agradecemos desde já para sempre. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Com todo poder.